Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajudou o nosso Senhor, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Aquele que nos fortalece, nos capacita, a Ele seja toda honra e toda glória. Devemos sempre buscar estar cheios da presença do Senhor, lembrando que sempre que Ele cresça e que eu diminua. Sempre humilhar-se diante daquele que é todo-poderoso, dele é a honra e a glória para hoje, todo sempre, toda riqueza, todo o reino, todo o poder e autoridade que ele herdou do Pai, pela submissão do coração, e assim devemos ser sempre submissos àquele que tudo opera e executa. Lembrando que se tiver, não useis de vãs comparações, e se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, a sua graça nos basta. É na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Lembrando que toda vanglória é maligna, e para fugir de vanglória ele nos ensina. O servo inútil não herdará o reino dos céus, assim como o servo que a palavra diz que o servo não sabe o que o seu senhor faz. Aqueles que seguem anunciando aquilo que é meramente entendimento de próprios olhos, e por não ser ouvintes e praticantes segundo aquilo que é a justiça, a maledicência está sempre diante deles e por isso estão reprovados. Mas Jesus nos ensina que aqueles que fazem a sua vontade fazem o culto não para serem vistos por homens, e ele nos ensina depois, e nem tampouco para agradar os homens. Depois de haveres feito tudo, considerai inútil, mesmo não sendo, fazendo assim fugis de toda vanglória. Porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os cefeiros. A palavra diz: ainda que houvesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Ele não agrada daqueles que seguem fazendo discípulos para si. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que assim procedem. Lembrai-vos de João Batista, que foi influenciado por aqueles sacerdotes terrenos, e por assim permitir, a sua cabeça repousou na bandeja da raposa, pois desvaneceu a sua fé, quando preso manda um dos seus discípulos a perguntar a Jesus se era ele ou havia de esperarmos outro. Jesus disse: João Batista foi o último, e foi o último dos profetas nascido no ventre de mulher, e foi grande no reino dos céus. Aonde Jesus também nos ensina que aqueles que estão segundo o poder da lei ira, vingança, porque estão no poder do pecado. Quando ali aquele povo debaixo da lei traz uma mulher apanhada em adultério, aquele povo estava segundo a lei na ira. Não se cumpria, assim como não se cumpre aqueles que estão segundo a lei de Moisés, porque só há um que cumpriu os mandamentos através da lei em todos os pontos, segundo o amor verdadeiro, que é Cristo Jesus, o elo da perfeição. E aquilo que se tornou antiquado, onde ele disse, não vim abolir, mas sim ele cumpriu quando pregado ali no madeiro, e a partir do momento que ele cumpriu é pela graça, segundo as obras dele, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, aonde ninguém se consegue segundo a ira, segundo o poder do pecado. Porque assim como a lei mata, o Espírito vivifica, nos dá vida com abundância. Através do primeiro Adão, que entrou a ofensa,
aonde todos os que não se arrependem estão segundo filhos de Adão, e é necessário arrepender, estão como filhos bastardos e sempre segundo o poder da ira e do pecado. E ali eles dizem: mestre, pela nossa lei podemos apedrejá-la. E Jesus, escrevendo o nome na terra, aonde todo aquele que rejeitar a graça tem o seu nome escrito na terra. Ele dizia: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Porque ele mesmo disse: eu não vim buscar justos, não há um sequer, a não ser aqueles que são justificados por aquele que é o elo da perfeição, e a sua graça nos basta, aonde nós tropeçamos de alguma forma, mas segundo temos um advogado e um conselheiro diante do acusador que não pode nos acusar, e ainda temos um juiz supremo que está no alto. E ali a palavra diz que desde os mais novos até os mais velhos foram saindo de um a um, e sobrou ali a pecadora juntamente com aquele que é o elo da perfeição, que nos ensina: nem eu vos condeno, por esta palavra que vos tenho proclamado nos últimos tempos, já estáis condenados aqueles que não obedecem, não têm submissão segundo o seu espírito. Aonde ele pergunta àquela mulher: aonde estão os seus acusadores? E ali, não sobrando ninguém, ele disse: nem eu a condeno. Vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Por isso é necessário, uma vez com o coração arrependido e a culpa perdoada pela expiação dos pecados pelo sangue, que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo o sangue dos bodes, é necessário perseverar segundo não retroceder, pois aqueles que retrocedem, ele não tem prazer nestes, assim nos diz o Senhor. Por isso perseverai sempre avante rumo ao nosso alvo e objetivo, que é as mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, vida com abundância e a vida vindoura para aqueles que são submissos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e aqueles que rejeitam, ele é ira e indignação, assim nos diz o Senhor.